A paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o profeta Fábio Araújo do canal Deus no Controle. Hoje é dia 15 de agosto e a palavra de Deus para o teu coração está em Jeremias 36, do versículo 20 até o 26, que nos diz: E foram ter com o rei ao ádrio, mas depositaram o rolo na câmara de Elisama, o escriba, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeude para que trouxesse o rolo, e Jeude tomou da câmara de Elisama o escriba e o levou aos ouvidos do rei, aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Estava então o rei assentado na casa do inverno pelo 9º mês, e estava diante dele um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas, cortou-os o rei com canivete de escrivão e lançou-o ao fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. E não temeram nem rasgaram as suas vestes o rei e todos os seus servos que ouviram todas aquelas palavras, posto que Eunatã e Delaías e Gemarias tivessem pedido ao rei que não queimasse o rolo. Ele não lhes deu ouvidos. Antes deu ordem ao rei a Jeremiel, filho de Ameleque, e Seraías, filho de Aziriel, e a Selemias, filho de Abdiel, que prendesse Baruque, o escrivão, e Jeremias, o profeta, mas o Senhor tinha-os escondido. Amém, irmãos? Desculpa. Irmãos, aqui Jeremias era um profeta que ele estava, no período onde começou o povo a ir para o cativeiro. Tudo aquilo ali poderia ter sido evitado se estivessem dado ouvido aos seus profetas. Jeremias então profetizou durante todo o seu ministério. Então veio a palavra do Senhor e mandou com que ele escrevessem todas aquelas promessas, todos aqueles juízes, juízos sobre Israel. Irmãos, muitas das vezes, quando nós estamos em aflição, em angústia, nós devemos lembrar das promessas. Nem que para isso, nós tenhamos que escrever. E ali num dia de tristeza, de angústia, nós viemos nos lembrar de todas as promessas que Deus fez. Há promessas, irmãos, que o próprio Deus é quem cumpre. Há promessas que são condicionais, assim como foi com o povo de Israel. Se vocês me obedecerem, assim vocês serão abençoados. Mas se vocês desobedecerem, virá um juízo. E isso também é para nós. Mas há promessas que o próprio Deus cumpre para a honra e glória dele, porque Deus tem um propósito naquela promessa a qual ele fez. A promessa não é só em te abençoar, e sim também para que venha a haver algo para a honra e glória do nome dele. E aí então Jeremias simplesmente chamou o seu escrivão, o seu moço, um rapaz que trabalhava com ele, para escrever tudo aquilo que o Senhor mandou e falava através da boca de Jeremias. E esse homem se chamava Baruque. Baruque então escreveu tudo aquilo ali, e Deus mandou com que fosse anunciado a todo aquele povo de Israel, para que o quê? Para que eles viessem a se arrepender, Talvez, quem sabe, eles ouvindo aqueles juízos, eles não viessem a se arrepender. E assim também é para nós, irmãos. Quanto mais nós aprendemos, mais Deus quer que nós venhamos nos limpar, nos purificar, mudar o nosso caminho, mudar as nossas condutas. Por isso que é muito importante que nós venhamos ler a palavra todo dia, meditar na palavra, naquilo que nós possamos absorver, pedir sabedoria, pedir entendimento da palavra. Mesmo que você não seja um pregador, mas que você venha entender aquilo que o Senhor quer verdadeiramente falar naquele trecho da palavra. Então Baruque, simplesmente assim, Jeremias colocaram ali, esperaram um tempo para se falar, Esperaram 9 meses. Mais ou menos, para se falar essa promessa, ler essa promessa. E aí que está uma das questões, irmãos? Para que todo o povo viesse a ouvir na festa dos pães asmos, onde todos iriam adorar no templo. O templo é um lugar de adoração, irmãos, onde todos nós vamos adorar ao Senhor e ouvir as promessas do Senhor e tudo aquilo ali assim. Então aquela promessa havia sido guardada e também foi revelada a todos, irmãos. A promessa a qual o Senhor tem um tempo para revelar, para se fazer. E o tempo de se fazer é agora, irmãos. Nós não temos mais 9 meses para esperar, ou tanto tempo para se cumprir as promessas de Deus. Deus fala para mim e para você hoje, para que chegou o tempo do cumprimento da promessa.
Então assim, por isso que muitas das vezes Deus está apertando, Deus está amassando, Deus está transformando. É como dores de parto, como uma mulher grávida que está prestes a colocar um filho para fora. Então assim, há uma dor para o cumprimento daquela promessa, porque o próprio Deus está empurrando para que aquela promessa venha se cumprir na sua vida, porque Ele tem um propósito. E muitas das vezes nós não entendemos esse propósito e começamos a reclamar, murmurar, a questionar a Deus sobre essas dores, né, a qual nós estamos sentindo. Mas irmãos, é simplesmente Deus empurrando para que a promessa dele venha a se cumprir na minha e na sua vida, porque chegou o tempo, não dá mais para esperar. E aí então, quando Baruque subiu na câmara e começou a ler todo o povo de Israel, Micaías, um dos sacerdotes, ouviu aquilo ali e contou aos outros príncipes que estavam na câmara. E então assim, aqueles príncipes mandaram pegar Baruque e levá-lo junto com o rolo. E chegou ali, ele leu todo aquele rolo e todos eles temeram. Irmãos, quando a gente vai à casa do Senhor, nós vamos lá para buscar a Deus, para o adorar, para ouvir a tua palavra. Simplesmente ali, todo o povo de Israel estava ali. Mas os príncipes que deveriam estar lá, ouvindo ou buscando o Senhor, estavam em separado, fazendo e buscando a Deus, ou algo que uma separação do povo. Irmãos, entre o povo de Deus não pode haver esse tipo de separação. Não é o pobre, não é o mais rico, não é o sacerdote, não é aquele que tem um ministério, que ele tem que ficar separado do povo de Deus. Não, aquele, quanto mais o cargo tem, menor ele tem que ser, mais humilde ele tem que ser, mais se humilhar perante ao Senhor, ele tem que se rebaixar, para que verdadeiramente Deus venha usá-lo poderosamente. E aí então, depois que foi lido, todos eles temeram. E aí então mandou com que viesse a se questionar como que Baruque ouviu tudo aquilo ali assim. Então esse Baruque deu testemunho que ouviu da boca do profeta, porque o Senhor tinha dito. Então aí que veio o temor ainda maior. E muitas das vezes, quando nós falamos uma promessa ou algo assim, nós começamos a questionar se aquela promessa veio de Deus verdadeiramente. Irmãos, nós temos que verdadeiramente perguntar, quando nós temos alguma dúvida, se a promessa veio de Deus ou não. Nem tudo que vem das palavras das pessoas vem de Deus. Mas quando há uma palavra de Deus, nós sabemos, e o próprio Deus testifica no nosso coração. Ah, mas Deus não testificou. Mas se Deus testificar no seu coração, você tem que ter intimidade, você tem que ter o seu coração aquebrantado, transformado, para que verdadeiramente venha ouvir essa palavra do Senhor. Ouvir a voz do Senhor, né? E aí então, todos aqueles príncipes simplesmente mandaram com que Baruque e Jeremias viessem a se esconder. E então pegaram o rolo e guardaram numa das câmaras e foram anunciar ao rei Jeoaquim. Então o rei Jeoaquim, ouvindo aquelas palavras, simplesmente mandou com que trouxessem o rolo e fosse lido perante ele. E quando fosse buscar e trouxeram o rolo, ele simplesmente parou e fez o quê? Simplesmente parou e começou a ouvir. Quando foi lida 3 ou 4 folhas, simplesmente ele pegou e rasgou com o canivete e jogou dentro do fogo. E não se arrependeu e não temeu, mesmo aqueles príncipes que ouviram primeiro, pedindo para que o rei não viesse a fazer aquilo. Irmãos, por que ele fez isso? Porque simplesmente ele achou que rasgando aquele rolo, aquilo não iria acontecer. Irmãos, muitas pessoas param e acham que por não ouvir a palavra de Deus, por simplesmente não ouvir, as promessas não vão acontecer. Irmãos, aquilo que Deus determinou para mim e para a sua vida, não tem como não ser cumprido. O escolhido não tem escolha, irmãos. A promessa a qual Deus fez para nós não temos como fugir. Ninguém pode impedir, nem mesmo o inimigo. Amém, irmãos? Não tem como o inimigo impedir aquilo que Deus já determinou para mim e para a sua vida. O próprio Deus é quem ele cumpre. É quem ele vai empurrando as coisas para que ele venha cumprir o propósito ao qual ele tem na minha e na sua vida. Então ninguém vai impedir. Nem mesmo o inimigo. Nem mesmo você conseguirá impedir aquilo que Deus tem na sua vida. E aí então, simplesmente assim, veio a palavra de Jeremias uma segunda vez, e aconteceu que mandou com que eles viessem a reescrever tudo que estava no rolo e acrescentassem folhas. E naquelas folhas foi escrito juízo sobre o rei
Joaquim e a nação de Israel. Irmãos, hoje o Senhor fala para mim e para você que ninguém consegue impedir aquilo que Deus determinou para mim e para sua vida, que Ele está reescrevendo tudo aquilo que Ele te prometeu, e não somente isso, acrescentando folhas como compensação pelo tempo perdido, pelo impedimento do inimigo, por tudo aquilo que o inimigo achou que iria impedir. Deus está reescrevendo e colocando um bônus para minha e para a sua vida, para que o quê? Para que Deus venha mostrar que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que Ele faz conforme a sua vontade. Amém, irmãos? Vamos estar orando? Altíssimo e soberano Deus, Senhor Jesus Cristo, meu Pai, meu Deus, muito obrigado por mais essa palavra, meu Deus, meu Senhor, que nós venhamos nessa manhã, meu Deus, entender aquele que é o seu propósito, meu Pai, meu Senhor, que nos ajuda a cumprir todos os seus chamados, tudo aquilo que o Senhor, meu Deus, prometeu e está fazendo em nossas vidas, meu Deus, que nós venhamos a ser gratos, que nós venhamos, meu Deus, testificar da tua palavra, falar da tua palavra, falar da sua grandeza, meu Deus, que venha ser tudo para a honra e glória do seu nome, meu Pai. Senhor Jesus Cristo, nos ajuda, meu Deus, a cumprir todos os propósitos, os chamados, meu Pai. Tira tudo aquilo ali que está impedindo, meu Pai, das suas promessas se cumprirem, meu Pai, que tenha atrasado, meu Pai. Meu Deus, seja o inimigo, seja o nosso coração, seja os nossos desejos, meu Pai, que o Senhor venha estar transformando e libertando, meu Deus, para a tua honra e glória, meu Deus. Abençoa os nossos dias, meu Deus, a nossa família, em nome de Jesus Cristo, amém. Você que foi abençoado com essa palavra, compartilhe com aquele que está precisando ouvir uma palavra, compartilhe com com as pessoas que você conhece, irmãos, e seja abençoado. Até amanhã. Amém?